falar em vaga de emprego e trabalho, é hora do nosso quadro, o Mundo do Trabalho, e hoje nós vamos mostrar que empresas, elas podem inovar para conseguir os seus clientes, novos clientes e ampliar a sua rede de atuação aí, mesmo em mercados tradicionais. E para falar para a gente um pouco mais sobre essas ideias, como proceder dessa forma, eu recebo aqui as empresárias, a nossa queridíssima, parceiríssima, também posso dizer que é a mãe desse quadro, Mônica Hawk. Olá! E a mãe do quadro Mundo do Trabalho, a mãe da Catarina e do Heitor. Olha só, a esposa do Alessandro. Que bênção! E também, para falar com a gente também, a Viviane Brasil. E Viviane, seja bem-vinda. Fique à vontade no nosso programa, a casa é sua. Obrigada pelo convite. Mônica, falar dessa inovação é sempre muito pertinente, né? Para conquistar mercados, para prestar um serviço diferente. Né? Tem que ter algo inovador. Como está essa visão hoje dentro do meio empresarial? Pois é, o pessoal costuma linkar a inovação a fazer uma coisa completamente nova que não existe. Existem dois tipos de inovação. A inovação disruptiva, porque essa é aquela que realmente cria uma coisa que não existia antes, e a inovação incremental. A maioria das inovações hoje, elas são incrementais, ou seja, já existe uma forma de fazer, mas eu pego esse método e aperfeiçoo e resolvo um problema de outra forma. Então, todo mundo pode inovar naquilo que faz. Não precisa inventar a roda. Você pode pegar o que já existe e tornar esse processo muito melhor. Vai aprimorando segundo as necessidades, as mudanças, Exatamente. as características até do cliente, né? Isso, porque as necessidades mudam, o cliente muda, o que é valor para o cliente num momento pode deixar de ser em outro. Então, inovar é uma questão quase que de sobrevivência, né? Para você acompanhar essa demanda que está mudando o tempo todo. É o tempo todo, né? É o tempo inteiro, não para não. E a Viviane, ela está aqui para falar com a gente, ela é proprietária de uma funerária. Às vezes a gente fala cheio de dedos, né, nesse assunto, a gente fica assim. Mas, Viviane, como surgiu essa ideia de inovar os seus próprios serviços ali num ramo assim tão delicado? Bom, então, na verdade são 3 momentos. Eu caí dentro de uma empresa funerária, eu não montei uma empresa funerária. Isso aconteceu quando eu perdi meu pai há 17 anos. Como era uma empresa de família, eu tive que assumir. Naquele momento eu não consegui resolver nada em relação ao sepultamento do meu próprio pai. Então eu me senti muito perdida e percebi que não só eu, muitas famílias ficam assim, sem ter um norte, sem saber o que fazer. Que é um momento propício até para oportunistas. Sim, demais. Esse é um momento que muita gente tem prejuízos seríssimos porque estão desnorteados ali, né? Porque, querendo ou não, as pessoas não querem conhecer essa área. E por não conhecer, ou até mesmo por medo, ou não querer tocar no assunto morte, elas preferem ficar omissas. Não, eu não quero saber se existe esse tipo de serviço e às vezes é pega de surpresa. Então, se não tiver alguém acompanhando aquele responsável no momento, ela vai tomar uma decisão errada. Ou não, dependendo da tranquilidade dela naquele momento. Então, é muito importante que a pessoa esteja acompanhada para que ela tome as decisões corretas, o que ela quer fazer, até onde ela pode investir naquela última homenagem, porque realmente tem muitos exploradores ainda, infelizmente, no nosso mercado. E aproveita esse momento de fragilidade. Aproveita. Então, para até ilustrar aquilo que você apresenta como diferencial no seu trabalho, nós vamos pedir para rodar algumas imagens aí e eu gostaria que você comentasse para a gente a respeito dessas imagens aí. E aí, Viviane, essa imagem, o que ela nos fala, o que tem de diferente nelas aí, daquilo que vocês prestam como serviço nesse momento delicado? Então, eu participando de congressos do meu setor, inclusive fora do país, eu já fui para a Europa e estou indo novamente, trouxe algumas ideias, que seriam as capelas velatórias fora do cemitério, a pessoa tem mais conforto. Só volta nessa outra imagem, por gentileza, produção. Isso, essa daí. Isso não é comum. Não. Por exemplo, eu como pastor vou oficiar ali, né, os momentos fúnebres e eu não vejo um sofá assim, legal. É uma sensação assim, muito mais aconchegante. No máximo eu vejo uma cadeira dura ali para aquela viúva, para aquele pai, para aquela mãe, para aquele filho. E ali é um lugar mais intimista, mais aconchegante, né? A ideia foi exatamente essa. Eu não só fico
administração da empresa, eu vou aos velórios, eu participo junto com a minha equipe, então eu sei o que aquela família está precisando. Eu falo com a Mônica que eu fico louca dentro de um velório, porque cada vez que eu sinto a necessidade para uma família, eu quero implantar uma ideia nova. Então, agora vamos a outras imagens, só para comentar. Aí, essa daí, o que nos diz sobre ela? Isso foi um investimento que a empresa fez num cortejo diferenciado, porque quando se faz o cortejo nos cemitérios municipais em Belo Horizonte, ainda é feito através daqueles carrinhos onde os coveiros, né, os sepultadores vão empurrando a urna naquele carrinho. Junto com alguns familiares. Junto com alguns familiares. Já passei apertos incríveis com isso. E a gente também. Você deve que ajudar. Eu, pastor, sapato de couro, descendo ali com aquele carrinho, descendo no cemitério ali da Saudade. Nossa. Tem uma parte íngreme, depois desce. Sim. E era eu e mais um de homem para segurar ali um daqueles carrinhos. Eu estava vendo a hora que o meu sapato ia escorregar e eu ia, imagina, surfando ali junto com... É um momento difícil, né? Pois é, Sérgio. Infelizmente, ainda o nosso governo não investe em melhorar esse trabalho, então nós resolvemos mudar um pouco isso. Olha só, aí um outro também, esse transporte. Esse transporte ele é exclusivo. Nós resolvemos inovar, ao invés de trabalharmos com uma limusine preta, que é o comum de se ver, nós trouxemos uma branca. Justamente pensando na valorização da vida, em amenizar, em trazer um pouco de paz para esse momento. E não aquela coisa fúnebre, negra, pesada. Então, tudo na minha empresa é contraditório. Né? O próprio uniforme das minhas funcionárias, as cerimonialistas, não existe esse trabalho aqui em Belo Horizonte. Logo uma imagem seguinte aí, vai falar também. Tudo um pouco por gentileza, a próxima imagem, a produção, nós vamos colocar aqui. Isso, olha só. Ali são as suas funcionárias? Essa é a minha equipe cerimonial de honras fúnebres. Elas estão ali para celebrar a vida de quem partiu, fazer as últimas homenagens. Então, normalmente, quando a família assim nos autoriza, nós criamos um texto contando a história de vida daquela pessoa que faleceu, quem ela foi, com quem ela casou. E esse texto é elaborado por quem? Por uma funcionária que trabalha comigo, que gosta muito dessa área, ela chama Isabel, é minha cunhada, inclusive. Mas cunhada ela é parente, tem um domínio né, fascinante desses textos. Mas que legal. sabe que eu também, né, já utilizei Você morreu? o serviço. Não, eu precisei contratar. No momento que eu falei assim, Viviane, não sei de nada, nunca passei por isso antes, foi a primeira vez que eu precisei ajudar, foi me ajuda aí, ela cuidou de tudo para mim. Então, eu achei interessante exatamente isso, a forma como eles se preocupam e dá sentido para aquele serviço. Quantas vezes a gente presta um serviço assim, sem olhar para a necessidade do cliente, a gente acha que a gente conhece o cliente, mas se a gente não estiver ali vivendo com o cliente... A gente conhece um grupo, na verdade, assim, o empreendedor ele pensa num grupo, mas não pensa na individualidade. Na verdade, o empreendedor conhece a cabeça dele. Se ele não participar, se ele não viver, se ele não sentir o cheiro do cliente, ele nunca vai entender o que o cliente realmente precisa. Né? E esse é um exemplo muito legal de que, olha, eu observei, eu conheci o cliente, a partir do meu conhecimento das necessidades do cliente, eu pude inovar. Né? Isso que eu achei mais incrível. E faz diferença, né? No momento que a gente mais precisa. Claro, né? E a gente está totalmente vulnerável ali, né? Agora, deixa eu perguntar para a Viviane, pequenos detalhes é que fazem toda a diferença, né? Isso aqui, Viviane, fala pra gente aqui. Eu já vi isso aqui em casamento. Agora, em ofício fúnebre, não. Pois é o que eu te disse. Frequentando os velórios, eu percebi essa necessidade. As pessoas choram e não tem nenhum recurso naquele momento. Ela desaba na hora do fechamento da E é tão delicado aquele negócio assim. É até bom a gente falar, a pessoa chega e chega, vai cumprimentar, chega, passa na blusa. Isso é muito chato e constrangedor. Sim. Aí por isso que veio a ideia do lencinho. Está ali disponível para os parentes, para os amigos ali. Sim. Agora, Viviane, vocês pensaram, por exemplo, no caso assim, do transporte dos parentes até do velório até a cova? Na verdade, esse transporte é feito para as pessoas que têm maior dificuldade na própria limusine ou no outro carro de cortejo, que é a Xangã. Por quê? Em Minas, em Belo Horizonte mais especificamente, as pessoas ainda são muito tradicionalistas. Elas querem acompanhar a pé. O cortejo ali vai a pé. Eu já ofereci para algumas famílias, inclusive para pessoas mais idosas, elas não. Eu quero ir a pé atrás da urna. Se superam, vencem ali. O que eu vejo também, e eu também, porque
as mudanças elas vêm como a Mônica diz. E as pessoas mudam. Sim. E eu vejo que tem muitas pessoas que ficam lá no velório enquanto o cortejo vai, depois alguém tem que vir buscar. Isso é muito, também vai da individualidade, vai da particularidade, vai da família também. Então tem que pensar nesses detalhes todos, né? Não, acontece de algumas pessoas não quererem acompanhar, mas são poucas, assim, pelo menos na minha rotina, são poucas que não vão junto, né? Mas o importante é a gente estar sempre procurando aconchegar, amparar aquela família. Se alguém não está bem, se ela está passando mal, se ela precisa de uma ajuda, tem sempre uma cerimonialista dando assistência para aquela família ou para aquela pessoa específica. Enquanto outro cerimonialista ou outra cerimonialista vai acompanhar as pessoas que vão até o sepultamento para fazer as últimas homenagens, como chuva de pétalas, acompanhar o violinista ou o músico que eles contrataram. Tem uma série de homenagens que a gente faz também na hora do sepultamento, então isso cria uma expectativa. E agregam até com as questões particulares, por exemplo, Sim. daquela pessoa que faleceu ou da família. Por exemplo, eu fui fazer um ofício fúnebre algum tempo atrás, onde o filho do senhor que morreu, ele trabalhava aí na polícia e eu achei a coisa assim mais maravilhosa. Eu fiquei deslumbrado assim. Aí veio o helicóptero assim, sobrevoando, fazendo, aí os outros soldados lá, os caras, tiro para cima. Entra em comunicação com a família para ajustar, para fazer tudo isso, né? Sim, sim. São homenagens que eu acredito que muitos de nós gostaríamos de fazer, mas você não tem condição naquele momento de decidir por onde começar. É como a Mônica disse, e agora? O que eu faço? Nossa, eu queria tanto ouvir a música na hora do sepultamento que mamãe cantava. Eu queria tanto fazer uma homenagem bonita para o meu pai, mas você não sabe como começar. Agora eu já vi o outro lado. Agora eu já vi o outro lado também. É. Tem gente, tem filhos que não sabem qual a música que a mãe gosta. Tem. Isso também é complicado, né? Tem, mas aí a gente sempre aposta numa música mais erudita, uma música da própria religião dela. Então a gente consegue algo mais orientar a família. contemporâneo, Sim, assim. com certeza. A gente tem um playlist, ajuda a família naquele momento. Ela tem toda a assessoria que ela precisa, ela não fica desamparada. Na minha empresa, não. A sua inspiração para fazer, para inovar, ela veio só da sua experiência há 17 anos atrás? Ou como que você busca assim no dia a dia essa inovação? Não, eu brinquei com a Mônica outro dia que meu marido me proibiu de frequentar velório, porque cada dia que eu vou eu trago uma ideia nova. Então eu tô quase apanhando, ele tá assim, mas a gente não consegue mais controlar, você inventa muita coisa. Eu invento, eu gosto, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que muito mais do que dinheiro, a gente está aqui para trazer carinho, para fazer um pelo outro. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. São seres humanos que estão ali carentes, precisam de um cuidado e num momento tão difícil, por que não fazer? Acho que a gente planta uma sementinha para colher depois. Acho que tem a ver com a missão, de vida e a função de existir da própria empresa. Uma empresa, ela tem que ter uma história e ela tem que estar cumprindo um papel na sociedade. Às vezes não é só um papel pessoal de enriquecimento, de sucesso pessoal, isso é né, Mônica? consequência. E quanto mais você foca naquilo que é a missão principal, que é resolver um problema, tornar a vida das pessoas, né, uma vida melhor, mais o dinheiro, a realização, ela vem, mas vem como consequência e não como fim. Agora, como você diz aí, essa questão de meios e fins, há esse atropelar aí das ideias. Aqui nós temos aqui a Viviane que está nos dando essa experiência pessoal. Agora você, Mônica, o que pode falar para o pessoal de casa sobre como sair dessa casinha, dessa caixinha, o empreendedor, como ele deve sair, o que ele precisa para romper, para colocar os meios antes dos fins? Eu acho que a primeira coisa é um exercício, é uma reflexão. Bom, eu tenho um pequeno negócio, às vezes eu tenho uma padaria. Que problema eu resolvo? Qual que é o meu papel? Se a minha empresa fechar hoje, se a minha padaria fecha hoje, o que acontece com o mundo? Nada. De que forma eu crio Só uma impacto? estatística? De que forma eu crio um impacto positivo na sociedade? Se eu não tenho essa resposta, está na hora de eu pensar. E todo mundo tem essa capacidade de tornar o mundo melhor através daquilo que ele faz. Se você tem uma loja de roupa, você pode inovar. Se você tem uma padaria, não interessa o seu negócio. Né? Quem que ia imaginar, né, que no momento de serviços fúnebres isso ia fazer tanta diferença? Ou seja, naquilo que você faz, encontre a sua maneira de mudar o mundo e torná-lo melhor. Isso não é uma coisa louca, não. Cada um tem um grau em que você pode alcançar o mundo.
todo mundo pode mudar o mundo. É igual a pedrinha quando você joga no lago, ela vai criando ondas. E quanto mais você joga pedrinha, mais você vai atingindo. Então mude o seu mundo, né? De repente o seu mundo é o seu bairro, é a sua comunidade, é uma cidade, ou de repente é o mundo mesmo, não interessa. Mas se você empreende, se você tem um negócio, procure tornar o mundo das pessoas melhor. Agora, Dona Mônica e Viviane, vocês podem responder em conjunto. Quais são os riscos e as oportunidades quando dessa decisão de inovação, de mudança? Eu acho que o risco, todo movimento, ele gera um risco, mas não movimentar também tem um risco. Às vezes ficar parado gera um risco muito maior do que da própria inovação. Você tem alguns casos que você investe, faz um investimento financeiro ou de tempo muito alto, sem ter certeza, sem saber que aquilo vai realmente preencher uma necessidade. Então, de repente, vamos dar um exemplo ali da Viviane, de repente ela compra uma frota de carros e aí ela descobre que o cliente simplesmente não quer isso. Né? Então, isso é um risco da inovação. Com certeza. E eu acho que o ponto principal é conheça o seu cliente, porque se você conhece o cliente, sabe a necessidade dele, você vai diminuindo o seu risco. O risco sempre existe, mas o risco de ficar parado, muitas vezes, ele é maior. Ele é mais prejudicial e traz mais prejuízo, né? Do que ficar estagnado. E aí, para você, Viviane? Não, eu acho que é isso tudo que a Mônica falou e ela deu um exemplo muito bacana, que é essa questão da frota. Por exemplo, nós investimos numa limusine e a gente ficou muito preocupado, porque o investimento era muito alto. Como seria a repercussão disso? Mas foi maravilhoso, foi muito bacana, porque hoje uma das coisas que mais se discute no nosso setor, pelos clientes, é se a empresa que foi contratada vai ter condição de fazer um transporte realmente digno. Porque o que se ouve falar, pelo menos eu escuto muito dos meus clientes, é que os carros das funerárias são carros velhos que vão quebrar pelo caminho. Então a gente está tentando mudar isso. Não, a nossa frota é uma frota 0 quilômetro, uma frota muito bem cuidada, que esse risco você não vai ter, mas que se acontecer, tem outro zero que vai encostar e fazer toda a modificação e continuar o trabalho. Então, esse investimento é muito delicado. Agora, tem um outro risco também em relação ao cerimonial, é que muitas das vezes eu acredito que eu estou fazendo o melhor pelo meu cliente e às vezes eu traço o perfil errado dele. Então, isso tem que ter um cuidado muito grande. Já aconteceu de eu oferecer para um cliente um transporte com limusine, uma chuva de pétalas, uma homenagem com violinista e o cliente virar para mim, eu não quero nada disso. Quem te falou que eu gostaria? Ainda me xinga, não quero nada disso. Tudo bem. Então, tem que ter muito cuidado, muita cautela para traçar esse perfil e não tomar a decisão errada. Então, tem um risco nisso aí também. Meninas, muito obrigado pela presença aqui no quadro Mundo do Trabalho. Mônica, mais uma vez, brilhante, sensacional. Que bom. Deus abençoe, viu? Amém. Na próxima semana estamos juntos de novo? Se Deus quiser. Isso, a próxima semana, quadro Mundo do Trabalho. Viviane Brasil, Obrigada. proprietária da Metropax, não é isso? Metropax. Funerário. Deus te abençoe. Amém. Seja ali o seu trabalho, esse diferencial aí no seu setor, inovando, trazendo esse conforto, esse consolo aí para as famílias ali enlutadas. Obrigada pela oportunidade. Obrigado pela presença. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.